Será que o Michael Venom Page, que outrora foi chamado de Anderson Silva em inglês, teria alguma chance na categoria de até 77 quilos do UFC? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje aqui no Cotovelada Giratória. Esse assunto entrou em pauta porque o Michael Page falou que vai para o UFC, só que antes ele deseja a revanche contra o Douglas Lima. Então muito provavelmente a sua última luta no Bellator vai ser pelo título dos meio-médios contra o brasileiro, que o derrotou na sua primeira luta. Foi a primeira derrota do Michael Page em sua carreira. E antes de prosseguir, eu peço que você se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral, aciona o sininho da notificação e compartilha o vídeo com a galera. Sem mais enrola, vamos lá! Bom, eu vou imaginar aqui o que eu acho que seria o melhor cenário aí para o inglês dentro do Ultimate, o que eu faria se eu fosse o Dana White, com quem eu casaria. A gente já viu que o Michael Page é horroroso na questão do grappling. Se o cara tiver um mínimo ali de wrestling, de jiu-jitsu para grudar na grade, certamente vai dar uma amarrada boa nele ali e não vai dar bom. Então se eu sou o Dana White, eu o coloco para iniciar dentro do Ultimate ali com trocadores, com caras que não costumam arriscar ir para o solo. E caras populares, para ele já chegar sendo alçados a voos maiores. E o primeiro deles seria o Nate Diaz. Nate Diaz, que é um lutador, na minha opinião, que seria derrotado facilmente pelo Page, e de quebra eu colocaria com o nome lá nas alturas, visto que o Diaz aí tem um nome gigantesco depois que derrotou o Conor McGregor naquele mata. Então eu colocaria contra o Nate Diaz, ele venceria com tranquilidade, não consigo ver o Nate Diaz fazer nada que possa causar problemas ao Page. Venceria dando show em cima de um dos caras mais populares do mundo do MMA. E depois dessa possível vitória contra o Diaz, eu o colocaria contra o Masvidal, outro que é um grande nome da organização, um cara que vende bastante pay-per-view, aquele brigador de rua, acabou de disputar o cinturão, ou seja, ele vencendo o Jorge Masvidal, ele além de estar vencendo um cara de nome gigantesco, além de estar ganhando mais moral ainda depois de já ter vencido o Diaz nessa minha projeção, ele ainda ficaria na cara do gol para uma disputa de título. Dependendo ali do cenário da divisão no momento, acho que ele já poderia ser colocado na disputa de título contra o Usman, se ainda for o campeão. Se for, por exemplo, contra o Usman, que é o atual campeão, ou contra o Colby, que eu acho que é um cara que pode vir a tirar o cinturão do Usman, os dois aí tem tudo para tirar o Page para absolutamente nada. É um cara completamente zero à esquerda no que diz respeito aí à defesa de wrestling. A gente já viu quanto o Paul Daley, que é horroroso no grappling, o cara conseguiu dar uma amarrada boa no Michael Page. Talvez o fator surpresa tenha feito com que ele fosse amarrado porque ele não esperava aquilo, beleza. Mas eu não consigo ver o Page parar as quedas do Colby, ou muito menos do Usman, que é mais forte ainda, tem mais poder de isometria. Mas o que interessa aqui é colocar o Page para ir escalando a montanha até chegar na disputa de título. Isso com certeza ia render muito pay-per-view pro UFC. A luta que seria ainda maior, só que tem tudo também para essa luta mais chata da história do MMA, que seria contra o Wonderboy, o Stephen Thompson, que é outro cara bastante técnico na trocação, que não iria querer levar para baixo. Só que é o cara do contra-ataque, o Page é o cara do contra-ataque, eles iam ficar se encarando a luta inteira, eu não tenho dúvida nenhuma de que essa luta seria horrível. Por isso, seria um perigo casar esse tipo de combate. E é por isso que eu deixei o Thompson meio de lado ali, seria a minha última opção aí pro Michael Page, porque na boa, como eu falei, tem tudo para ser uma luta horrorosa, cansativa, e queria tirar todo o hype do inglês, porque não teria show, a gente não teria show aí, a não ser que alguma mão por acaso entrasse, aí um dos dois levasse knockdown e virasse aquela guerra. É muito difícil de acontecer. São dois caras totalmente de contra-ataque. Porra, tem tudo para superar Derrick Lewis contra Ngannou e o Romero contra o Adesanya. Tinha tudo para superar. Não sei como uma luta pode ser mais chata do que essa, mas se tem um casamento que pode superar essas duas aí, é esse casamento, Page contra Thompson. Então no final aqui da minha análise, eu acho que sim, o Page tem tudo para ser um top dentro do UFC, tem tudo para ganhar o cinturão lá no Bellator do Douglas Lima, porque ele estava vencendo bem o brasileiro, até acontecer aquele detalhe, né, do low kick, que depois culminou no nocaute. Muito mérito aí do Douglas Lima, não estou tirando o mérito. Só que o Page provou que poderia sim ter vencido aquele combate. Então ele tem condição de ser campeão no Bellator, chegar no UFC e conseguir chegar nas cabeças, sim. Na minha opinião, só vence o Page aquele que tiver o jogo de wrestling, aquele que tiver o jogo agarrado acima da média, um durinho, Colby Covington,
ou Usman. Também tem o Chimaev que tá chegando, é outro que poderia ser emparelhado com o Peja aí nessa caminhada. Eu sei que o Peja sempre foi emparelhado contra lutadores, digamos, fracos, né? O Bellator sempre protegeu demais, pra mim é uma coisa ridícula que fazem, protegeram além da conta, pô. Tinha que ter colocado ele ali pra lutar 5 vezes contra caras desanqueados, contra caras irrelevantes, e depois colocar o cara pra lutar contra o peixe grande, porra. Pra acostumar o cara a grandes guerras, mas não. A única luta dura de verdade que ele teve até hoje foi contra o Douglas Lima. E tem a imagem ruim de que a única luta que ele teve dura, ele perdeu. Quem não assistiu, quem não entende o contexto e viu que ele lutou bem pra caramba e mostrou ter condição de vencer, vai pensar, porra, o cara é uma farsa. O cara, chamado de Anderson Silva inglês, mas ganha de todo mundo porque os caras são frangos. Quando pegou uma luta de verdade, ele perdeu. Quem não assistiu a luta vai pensar isso aí. Quem vê a luta, quem parar pra ver a luta, ela tá disponível aí no YouTube. O Bellator coloca suas lutas no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para facilitar a vida de vocês. Assistam aí Douglas Lima contra Michael Page. Vocês vão ver que o cara lutou bem, o cara mostrou que tem nível. E se ele tivesse uma experiência contra peixe grande, mais experiência, 3, 4, 5 lutas contra esses caras tops, talvez ele não teria cometido aquele vacilo. E dependendo do encaixe, o Page pode sim ser campeão dentro do UFC, caso as estrelas se alinhem e algum trocador venha a ganhar o título aí do Usman, que eu acho muito difícil, mas vamos supor que o Thompson é o trocador, na minha opinião, que mais se aproxima de ter um jogo para vencer o campeão. Se o Thompson ganha, na minha opinião, o Page tem totais condições de chegar lá e vencer. Uma luta chata, como eu falei, que eu acho que seria, mas tem condições sim de vencer. Ou no mínimo se tornar um top 3, top 4, top 5 dentro do meio médio do UFC. Mas e você, qual a sua opinião? Vocês acham que o Page tem condição de ser um top 5 do UFC? Vocês acham que o Page pode vencer o Douglas Lima numa revanche pelo cinturão dos meio médios do Bellator? Deixe sua opinião aqui embaixo no campo de comentários. Vamos debater. Se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral. Aciona o sininho da notificação. Tamo junto. Valeu e até a próxima.